Mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Podemos assentar. Essa noite, eu quero tratar com a igreja a respeito daquilo que Deus faz e como nós reagimos com o que Deus faz. Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus ama você, Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa. Às vezes você não percebe, mas Deus tem trabalhado muito em teu favor. Mas pastor, as coisas não têm funcionado. Mas quem sabe, ao você sair daqui hoje, você vai entender por que algumas coisas não estão funcionando na tua casa. Por que algumas coisas não estão funcionando na tua família. Porque quando eu olho para o Deus dos céus, há um Deus de amor que trabalha. Isaías, ele disse, desde a antiguidade, não se ouviu. Não se ouviu falar, não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deixa lá, o Gênesis 1:31. O livro de Gênesis é o livro do começos. Gênesis, ele tem a ímpar importância para nós, porque retrata o início de tudo. O início do universo. O início dos homens. O início da criação de Deus na terra. O início da história humana. O início do patriarcado. O início da história de Israel. Porque finaliza com Jacó no Egito. Então Gênesis, ele tem todo um glamour de histórias que vai nos ensinar sobre esse início. Mas eu queria que você prestasse atenção, que no primeiro capítulo, quando ele termina, está dizendo, é o sexto dia, é o último dia da criação. Tudo quanto Deus tinha feito era muito bom. Padrão 9002, ISO 9002, está tudo bom, está tudo excelente. Findou-se o dia com tudo bom. Estava tudo perfeito. Estava tudo ótimo. Aí eu te pergunto, qual é a diferença desse versículo para o nosso mundo atual? Gigantesca, grotesca, absurda, incomparável. A minha pergunta para você nessa noite é, por quê? O que alterou? O que mudou? Eu já posso te adiantar que no início desse texto está dizendo que Deus viu que tudo que ele fez era bom, ele não mudou. O que mudou foi a criação. O que mudou foi o ser humano. O ser humano, ele que alterou as coisas. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre essa alteração. O ser humano, ele vive um gravíssimo problema de andar na contramão do projeto de Deus. Eu não sei como você está vivendo, mas hoje o Espírito Santo quer te advertir. Cuidado com os teus caminhos. Cuidado por onde andas. Cuidado com aquilo que você escolhe. Todo caminho tem um local para chegar. Toda estrada vai ter um fim. E pode ser que no fim do caminho, da estrada que você escolheu, tem um abismo te esperando. Deus não quer que você caia no abismo. Deus não quer que você se perca. Por amor à tua vida, o Espírito Santo está te advertindo. Acorda, alerta. Liga o alerta do teu coração. Nesse lugar
que era bom, que tinha padrão de excelência. Diz a Bíblia que, agora, Michel, vamos lá, vamos capítulo 2, verso 1, 2, diz assim: assim os céus, a terra e todo o exército dos céus foram acabados. O 2, e havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou o 7º dia de sua obra que tinha feito. O que ele fez? Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Esse descansar é o ato de apreciar tudo o que fez. Terminou, apreciou e viu. Está tudo muito bom. Tudo excelente. Tudo que Deus formou tinha esse padrão. Qual que é o verso 4? As origens do céu, da terra, quando foram criados, do dia que o Senhor fez os céus e a terra. Essas são as origens. Irmãos, a igreja precisa ter coragem e ousadia, se levantar e dizer: nós não cremos no Big Bang. O mundo não é fruto de uma explosão cósmica. Não cremos na teoria da evolução. Tem um autor que ele escreveu um livro que diz o seguinte: eu preciso ter muita fé para ser ateu. E com poucas palavras eu vou te explicar. Espera lá. Nós temos a nossa Via Láctea. Temos 9 planetas. Plutão lá classificado, diz que é, diz que não é. Mas nós temos aqui milhões de estrelas. Nós temos o planeta Terra, 71% de água. Esse planeta faz um movimento de rotação. Ele gira em torno de si mesmo em 24 horas. Você percebe a Terra rodando? Não. Cai alguém? Agora tem mais, além de circular no movimento de rotação, faz um movimento, uma translação. Olha, ela roda assim e faz isso. Em torno do Sol. Rotação e translação. 365 dias e 6 horas. Em torno do Sol. Aí eu te pergunto, quem colocou essa rota? Não erra, não sai do eixo, não sai do fluxo, permanece, é contínuo. Passa ano e sai ano e ela continua rodando, girando. Tem que ter alguém lá em cima conservando todas essas coisas. Você já olhou a finalidade da lua, as marés, o funcionamento das plantações? É tudo isso obra do acaso. Como assim? Essa íris dentro dos teus olhos, ninguém sobre a face da terra tem igual. São 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Ninguém tem a íris igual a que você tem aí no teu globo ocular. Ninguém tem a digital igual a tua. Nem vivo 8 bilhões hoje e nem os que morreram. Obra do acaso. Eu tenho que gritar e bradar. Eu sei quem fez tudo isso. Há um Deus criador, há um haja de Deus, e ele disse, e as coisas vieram à existência pela palavra do seu poder. Eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da palavra. Eu digo e afirmo, Deus criou todas as coisas pela palavra do poder dele, e ele sustenta todas essas coisas. Pode nos chamar de louco, pode nos chamar do que quiser, mas a verdade está conosco. O ser humano, ele traz uma complexidade. Não dá tempo. Qualquer livro de anatomia que você pegar para ler, seu coração, quantas vezes ele bate por minuto? E quantas vezes ele vai bater durante o dia? E nos seus 70, 80 anos de idade? Quem faz isso? Ô, meu amado, eu tenho que levantar a mão para o céu e dizer: a tua obra, Senhor, me atrai. É como o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Como és maravilhoso, Deus.
como tu és esplêndido, como tu és glorioso. O Senhor nos encanta com tudo aquilo que Ele fez. Ele chama a nossa atenção com a beleza do que Ele criou. Todas as coisas foram criadas por Ele. Quando eu olho para o verso 7 e 8, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma que vivente, alma que vive. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deixa eu dizer, irmãos, por que disse que Gênesis é o livro das origens? Porque toda a base doutrinária está ali nascendo ali. Aqui nós temos a formação do homem. O homem ele é tricotômico. O homem é espírito, alma, corpo. Vamos voltar para cá. Coloca lá, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus os santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que faço questão de frisar isso, irmãos? Porque o secularismo, o materialismo moderno e muitos crentes desorientados de Bíblia não têm noção do funcionamento do mundo espiritual. Você não é só matéria. Dentro de você tem duas coisas mais: sua alma, que faz a conexão com o mundo externo, e o seu espírito, que te conecta com Deus. Então nós somos essa tricotomia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor de Hebreus, ele nos fala que alma e espírito só pode ser separado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. E ela penetra até divisão, alma e espírito. Só a palavra consegue ir até lá. E ela é apta, ela vai até as juntas e medula. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você foi formado, projetado por Deus. Deus te conhece no corpo, na alma e no espírito. Deus te conhece por completo. Por isso que o evangelho, ele atinge todas as áreas do homem. O homem no seu espírito, ele está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do mar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Volta para um agora, faz favor, Michel. Estando vós mortos, entenda, fisicamente estamos vivos, mas espiritualmente nós estávamos mortos nas ofensas e pecado. O nosso espírito está morto porque sem conexão com Deus. Morto não sente cheiro, morto não sente fome. E é por isso que os homens andam sem desejo por Deus. Claro, eu costumo sempre dizer, toda alegoria, toda hipérbole, toda comparação, ela tem seu limite. Porque mesmo o homem estando morto dos seus delitos e pecado, tem uma graça de Deus que faz com que o homem seja atraído por Deus. O homem pode estar lá atolado na miséria, no meio da podridão, ainda assim, se em seu coração ele se inclinar, ele vai sentir fome de Deus, ele vai sentir sede de Deus. A graça de Deus alcança ele onde ele estiver. Ele é arrancado do lamaçal de pecado. Deus coloca os pés dele sobre a rocha, lava ele no sangue de Jesus. Ele é purificado, ele é transformado e ele torna uma nova criatura. É isso que o evangelho diz. A alma do homem. Na alma está o quê? O intelecto. Está lá a vontade, a razão, os sentimentos. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sim, há um descanso da alma que só Jesus pode outorgar ao homem. Cada vez mais nós vemos as clínicas de psiquiatria, psicanálise e psicologia estão lotadas e abarrotadas de pessoas com almas cansadas, angústia, depressão, profundas tristezas. Não digo que a medicina não tem o seu papel de funcionamento, mas eu quero dizer que aquele que criou a tua alma tem o poder de sarar aí dentro de você. Não tem ferida que ele não sara, não tem situação que esteja aí dentro que ele não possa arrancar, porque ele quer você pleno para ele. Ele quer você no espírito, na alma, no corpo, sarado, restaurado para ele.
Porque isso é o servir a Deus. Deus nos criou perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Diz assim: eis aqui, o que tão somente achei. Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Deus criou o homem justo. Deus criou o homem em retidão. Deus criou o homem em uma linguagem um pouco mais ousada. Perfeito. Ah, pastor, o homem não é perfeito. Sim. É sobre isso que iremos falar. O homem fez escolhas sérias, graves, e que culminaram em uma deformidade de tudo aquilo que Deus fez. Agora voltemos para Gênesis 2, verso 8. Deus, ele criou, até aqui eu creio que você entendeu. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. Deus, ele fez o homem perfeito, sem pecado. O homem vivia em um antro de inocência. Aí Deus, no seu gracioso amor e bondade, preparou o quê? Um lar para o homem. Lar. Lar esse que é incomparável, obrigado. Incomparável. Indescritível. Diz a Bíblia que Deus plantou um jardim no Éden. Jardim formado por Deus. A habitação do homem é algo inimaginável. Não tem nenhum ser humano que conseguiu fazer um lar melhor do que o de Adão e o que de Eva. Porque ali foi algo que Deus mesmo fez. Deus fez o lugar perfeito para esse primeiro casal, para essa primeira família morar. E o que o Deus fez? Salmo 115, verso 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então, o que a Bíblia está dizendo, amados? Deus fez um lar. Deus fez um Éden e deu ao homem. Mas não só o Éden, Deus deu toda a terra para o homem. O homem tornou-se autoridade. Eu preciso avançar porque eu quero terminar a palavra. Mas escuta uma coisa. Deus deu autoridade sobre todos os animais. Deus deu autoridade ao homem sobre toda a terra. Ele tinha domínio, ele tinha poder sobre toda a terra. O homem, ele foi tomado por um antro de privilégios. Quando eu olho para a palavra, eu fico extasiado com quantos privilégios que o homem teve. Ele viveu em um mundo sem pecado, ele estava tomado pela inocência. Talvez a parte mais magnífica, magnâmica de tudo isso é que não havia barreira entre terra e céus. Gênesis 3:9 diz que na viração do dia, Deus vinha visitar o homem. Acho que é o 10 ou 8. 8. Ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O que significa isso? Toda viração do dia Deus vinha falar com o homem, se relacionar com ele. Deus era o pai, o professor, o mestre, o instrutor, o orientador, o visitador dos homens. Essa relação ninguém teve. Nem Enoque no seu esplendor. Nem Moisés, que falou face a face com Deus. Nem Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Nenhum ser humano chegou a esse ápice de relação que Adão teve com Deus. Porque Adão teve uma relação baseada em um total e plenitude de perfeição. Ele não tinha pecado, não tinha nada que bloqueava ele e Deus. Nem conseguimos imaginar como era esse passear de Deus no Éden. Mas eu posso dizer, é algo que foi formidável, tremendo, estupendo, maravilhoso, magnífico, magnâmico. Essa relação que Adão teve com Deus no Éden. Queridos, cercado de tudo isso que eu disse. Do verso 31 que diz que tudo que Deus fez era muito bom. Onde Deus deu a terra para o homem, fez um jardim, relacionou com o homem. Por que a terra chegou onde chegou hoje? Por que chegamos onde estamos? A grande questão é que Deus tinha dado ao homem algumas ordens. Não tenho tempo para tratar todas, eu vou tratar apenas de duas. Capítulo 2, verso 15. Deus deu uma missão para Adão. Deus disse a ele: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar.
E a minha pergunta é: lavrar é fácil. Era o trabalho dele apenas cuidar e guardar. Só tem ele e Eva. Guardar de quê? E eu digo algo. Deus instruiu Adão. Adão tinha algumas noções sobre o mundo espiritual. Ele teria que guardar o Éden. Essa era uma ordem. Ele tem que cuidar, mas ele também tem que guardar. Agora vamos para o verso 17. Deus dá uma segunda ordem. Olha, toda árvore você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está ao lado da árvore da vida, a árvore da vida está no meio do jardim. Paralela a ela tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz: dessa você não pode comer. Por quê? Porque no dia que você comer, não é talvez, certamente tu vai morrer. E aqui eu começo então, irmãos, a palavra de hoje. Aqui começa a grande questão. Por quê? Porque o capítulo 3 inicia um dia trágico, e eu posso dizer, mesmo com todo esse mimimi que faz das ideologias, mas eu vou usar o termo correto: o dia negro da história humana. Olha aí, capítulo 3, 1 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis é o texto mais emblemático, porque você lê e relê e não tem como mudar. A nossa vontade é entrar na história e tentar alterar, mas não dá. É igual um jogo que você sabe que o seu time perdeu. Você assiste de novo, a bola vai na trave, você diz, mas não entra, nunca mais vai entrar. Porque já está decretado aqui dali. Já acabou o jogo. Esse aqui é um jogo perdido. Essa é uma partida perdida. Mas quando nós lemos, choramos, lamentamos. E eu queria te chamar a sua atenção para essas coisas. Porque se entendemos o que eu disse do capítulo 3, verso 8, que na viração do dia Deus falava com o homem, escuta. Esse dia, está lá, Deus passeava na viração do dia. Agora roda primeiro. O que eu quero dizer para você chamar a sua atenção? Esse dia é o dia após a viração do dia que Adão e Eva esteve com Deus. Na noite, no entardecer do dia anterior, eles tinham estado com o Senhor, tiveram uma relação com Deus. E o outro dia é o dia da tragédia, é o dia da queda, é o dia que tudo acaba, é o dia do pavor, é o dia da destruição. E eu quero advertir a você: que bom que você está aqui, que bom que você escolheu estar aqui. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Mas tem uma questão: se não mudar aqui dentro, se não mexer aqui dentro, amanhã pode ser dia de tragédia. Porque eles tiveram um encontro pessoalmente com Deus, pastor. Conversaram, se relacionaram, tiveram com Deus à tarde. E no outro dia, o Éden invadido. Porque 2:15 não funcionou. Não foi guardado o Éden. Por isso o invasor entrou no Éden. E a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Quando João escreve no Apocalipse, se estiver errado, me perdoe, mas vê lá, 12:9. Veja bem, João ele diz, olha, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada... Quem é essa antiga serpente? Então vamos voltar agora para Gênesis 3:1. Sim, lá como uma serpente, ele invade o Éden. E aqui, irmãos, é a parte que mais me choca. É que essa serpente, ela ataca Eva com palavras lisonjeiras. Irmão, aquele dia foi o dia fatídico. Algum sinal, alguma sinalização Eva deu. A Bíblia diz que o nosso inimigo ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro 5:8.
Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Olha, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em vosso derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele fica na espreita. E aquele dia, alguma coisa Eva mostrou. Quem sabe um olhar para a fruta. Quem sabe um olhar para a árvore. E aquele dia ele atacou. Aquele dia o inimigo chegou perto. E aí começa um diálogo. E aqui, irmãos, eu quero dizer com muita seriedade para você. Se você emprestar o teu ouvido para ouvir a mensagem de Satanás, a mensagem do diabo, ele pode te arrancar do Éden de Deus. Você está colocando em risco a posição que Deus te deu. Tudo que Deus te deu pode ser jogado fora por aquilo que você está ouvindo. Aquele dia, o diabo diz, é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Entenda, o inimigo, ele é articulador. Ele sabe como atingir o ser humano nas suas dúvidas, nos seus temores. Esse primeiro ataque do inimigo, ele vem com a distorção. Observa um detalhe. É assim que Deus disse. Primeiro ele está mexendo com o que Deus falou. Foi assim que Deus disse para você? Não comereis de toda a árvore. Entenda. Deus disse, não podereis comer uma árvore. Uma. O que o diabo faz? Toda. Olha a distorção. É por isso que enquanto muitas pessoas dizem assim, pastor, servir a Deus, eu não posso fazer nada. Como assim pode fazer nada? Como assim? Você tem tantas coisas que você pode fazer para Deus. Você pode fazer tanta coisa servindo a Deus. Você pode ser feliz e ser alegre. É mentira do diabo que diz que você não pode fazer nada. É a mesma artimanha que ele usou com Eva. Ele chegou para Eva e disse, olha, Deus disse para vocês que vocês não podem comer de toda a árvore. Irmãos, quero ser enfático com você. Cadê a Eva que conhece a palavra, que discerne as coisas e diz, eu te repreendo, porque Deus não disse isso. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? A nossa geração está sendo engolida por um monte de mensagens, de heresias, de seitas, de conceitos errados sobre Deus, sobre a palavra. Mas está faltando conhecimento de Bíblia para dizer, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus diz. Você está distorcendo. Nos Estados Unidos, o satanismo tem tomado conta das igrejas. Infiltrados. Tem se levantado. Os cursos teológicos têm sido tomados por satanistas. Não se assuste. Pastores satanistas, professores de escola dominical satanistas, líderes de igrejas satanistas, com o único propósito, perverter aqueles que frequentam a igreja. E isso tem sido uma ação diabólica, demoníaca, com o intuito de perverter. Por isso você tem que conhecer a palavra. Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, você é presa fácil do inimigo. Eva titubeou, era fácil resolver. Ela dava o grito e disse, está errado, não quero. Eu não tenho diálogo contigo. Mas não. Ela foi dar ouvido. E vai perder. Esse foi o problema. Está despreparada. Aí o verso 2. Eva diz, e disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio, começamos a ter problema. A árvore que está no meio do jardim não é o conhecimento do bem e do mal. Do meio do jardim é a árvore da vida. Então ela já tem uma certa distorção naquilo pela qual ela aprendeu. Amados, a problemática que Eva aqui vai levantando é que ela não consegue ter a palavra de Deus como princípio absoluto para ela. Vamos fazer um paralelo. Bom seria que nós conseguimos fazer 2 telas, mas não consegue. Então fazemos assim. Coloca 2:9.
Olha o que Deus diz. O Senhor fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista, boa para a comida. E a árvore da vida, quem está no meio, irmãos? Árvore da vida. Vamos para o 3:3. O que essa menina está dizendo? Do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela inverteu. Essa ela podia comer. A que está no meio do jardim ela podia comer. Mas ela está distorcida, ela não conhece a palavra de Deus. Tem muito crente do mesmo jeito. Aquilo que não pode, ele faz. E aquilo que pode, aí ele não faz. É essa inversão que está levando muito crente para o abismo, para a falta de maturidade. Eva diz que Deus proibiu comer da árvore do meio do jardim. Mentira! A árvore do meio do jardim é a árvore da vida. Mas esse não é o primeiro problema dela. Ela diz, não comereis dele. Mentira, podia comer da árvore da vida. Nem nele tocareis. Tocar? Onde Eva arranjou isso? Irmãos, quando nós começamos a acrescentar a Bíblia, quando nós começamos a colocar coisas que Deus não disse, nós estamos caminhando para o buraco. Eu fico a pensar, quantas gargalhadas que o diabo deve ter dado de Eva. Igual uma patinha, caindo nas garras do inimigo. Dançando a música de Satanás. Pronta para cair no laço do passarinheiro. Vira o 4. Então a serpente disse, agora vem a parte pior. Certamente não morrereis. Talvez não consiga continuar, talvez faça uma segunda parte dessa palavra. Mas talvez eu vou ficar só aqui, porque talvez não dê tempo de avançarmos. Mas eu quero frisar essa parte. Porque aqui a ousadia se tornou estupenda. Ei, eu vou perguntar para você. Onde a serpente encontrou Eva? No Éden. O que é o Éden? O Éden é o lar de Adão e Eva. É só isso? Não. O Éden é lugar de encontro de Deus com o casal. Satanás chega ali no local de encontro com Deus e diz, Deus não disse isso. Deus, ele errou em falar com vocês. Deus está dizendo, vocês vão morrer. E eu estou dizendo, certamente não morrereis. Vamos fazer o outro paralelo. Bota o 17, 2:17. Olha como é que termina o 2:17. Isso é Deus falando. Deus fala, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Bota o 3:4 agora. Agora é o diabo falando. A serpente diz, certamente não morrereis. Ei, irmãos, meu Deus. Como assim? Deus disse, se comer morre. O diabo disse, se comer não morre. Quem é que ela vai ouvir? E hoje eu quero dizer para você hoje. Tem tantas coisas que o diabo está dizendo que se você fazer, você não vai morrer. E Deus diz, vai morrer. E infelizmente a humanidade está crendo mais no diabo do que em Deus. Por favor, não tem nenhum ataque pessoal. Eu só vou citar a palavra. Se te servir, carrega para você e muda de vida. Se não te servir, não fica triste comigo. Só vai ler, estudar um pouquinho mais a palavra. Mas eu preciso citar alguns textos para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Escuta. Isso é a palavra de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Escuta. Deus está afirmando. Os injustos não vão herdar, não entrar no céu. Se não tiver a justiça de Cristo, não entra, não entra. Pode o diabo gritar, pode qualquer um gritar que entra, mas Deus diz, não entra. Aí então agora ele aperta, não erreis. Nem fornicadores. O que é fornicação, irmãos? Ato sexual cometido por duas pessoas que não são casadas. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus.
Nem os idólatras. O que é idolatria? Idolatria é quando você presta culto a qualquer ser, imagem, que não seja Deus. Você pode idolatrar a tua família, você pode idolatrar a tua esposa, você pode idolatrar o teu trabalho, você pode idolatrar teu carro, teu dinheiro. Idólatra não entra no reino de Deus. Nem adúlteros. Você pode até escolher ter 2 mulheres, ter 2 homens. Você pode até escolher. A sociedade trai, pastor. Mas a Bíblia está dizendo, não entra no reino de Deus. A Bíblia diz, nem efeminados e nem sodomitas. O que é efeminado? Rasgadamente falando, o homossexualismo, o lesbianismo, não entra no reino de Deus. Pastor, só vai ser processado, mas não sou eu, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que está falando, nem efeminados e nem sodomitas entram no reino de Deus. Nem ladrões, mas pastor, estava passando fome, só é um roubozinho. É só um negocinho, queridos, não entra no reino de Deus. Nem avarento. Ei, agora apertou. Avareza é o amor ao dinheiro. É o mão fechada. É o domínio do coração. Não entra no reino dos céus. E o outro? E o outro? Aí o outro virou problema de pastor agora. Nem bêbados. Não vai entrar no reino dos céus, irmãos. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Maldizentes. Aquele que fica falando mal de A, de B, de C, de D, não entrará no reino dos céus. Nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Agora vamos picotar esse negócio agora. Presta atenção, irmãos. Aí o que hoje nós temos? A mesma serpente que falou com Eva, certamente não morrereis. Aí a serpente brada, grita hoje, não, pera lá. Entra sim, entra no céu sim. Não vai perder salvação não. Vai para o inferno não. Por favor, releia a Bíblia, releia a história. Você não pode esquecer a história, porque a história não pode ser mudada. A história está lá, está aqui. Eva acreditou na voz da serpente, ela desgraçou a vida dela, ela arruinou com a família dela, ela destruiu tudo, perdeu tudo, porque ouviu a serpente. E eu te digo pior, Eva perdeu as coisas que ela tinha, a graça de Deus alcançou ela no 3,15 de promessa. Mas a palavra que eu tenho para você é desesperançosa, porque se você ouvir a voz da serpente nessa questão aqui, não tem esperança para você, porque se você não andar no caminho que deve andar, se você não viver o Senhor, se você não repudiar a voz do inimigo, quando você chegar diante de Deus e você disser não, mas foi dito para mim que eu poderia entrar, foi dito para mim que não tinha problema, Deus vai dizer para você, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, e não tem mais jeito, não tem esperança, não tem perdão, não tem misericórdia. Você precisa saber a quem você está ouvindo, quem é que você vai obedecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, aqueles que brigam, aqueles que ladram. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Irmãos, não tem como fazer vizinhança. Por favor, vamos parar com essa coisa. Deus é de todas as religiões. Não, querido, sem Jesus ninguém entra no céu. Nós temos que tomar a nossa postura. Pode gostar de nós e não gostar. O espiritismo é um engano. Não existe comunicação com os mortos. Não existe comunicação com espíritos. Em nome de Jesus, entenda, quem morreu não vai falar mais com você. E tem crente caído nessa mentira do diabo. Pastor, minha mãe morreu e foi trazer a mensagem para mim. Meu tio morreu. Em nome de Jesus, repreenda. É demônio, não é Deus. Não dá para ter crente feiticeiro no meio da igreja. Você não pode trabalhar com o reino das trevas.
Aí alguém diz assim, pastor, mas é só horóscopo. Eu só queria ver a previsão. Que previsão? Que previsão? Isso é feitiçaria. E ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora os fornicadores. Eu já disse o que é fornicação. Ficarão de fora os homicidas. Quantas pessoas que ostentam? Matei, fiz, sou grandão, faço, aconteço. Vai ficar de fora. Às vezes a pessoa converte só a capa. Mas carrega com ela. Eu derrubei. Eu estou crente convertido, mas aquilo eu mandei lá, não sei para onde. É homicida. Não vai entrar no reino dos céus. Os idólatras. Qualquer que ama e comete a mentira não vai entrar no reino dos céus. Por favor. Apocalipse capítulo 21, verso 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Agora bota o 8. Ei! Covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Irmãos, em nome de Jesus, não escuta a serpente. Não escuta a serpente, porque a Bíblia está dizendo: a sua parte será no lago que arde com fogo, com enxofre, que é a segunda morte. Não tem céu para quem não ouve Deus. Não tem como entrar com o pecado no céu. Estão mentindo para você. A serpente o diabo usou a serpente. E hoje ele usa falsas religiões. Hoje ele usa falsos conceitos. Ele usa filosofias para tentar invalidar a palavra de Deus. A teologia moderna hoje riscou o inferno. Porque diz que inferno não é amedrontador. O inferno é algo que os homens criaram para colocar medo nos homens. Não. A Bíblia diz que há um lago de fogo, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. E aqueles que estiverem ali haverão de ranger de dente. Haverá choro, ranger de dente. Um sofrimento eterno e contínuo, que nunca findará e terminará. Isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. É um texto longo, eu vou pedir, se precisar, irmãos, por favor, me dá 2, 3 minutos só para terminar o sermão. Romanos capítulo 1, verso 18, eu quero fechar aqui. Talvez nesse um versículo mais. O texto é longo, mas eu preciso ler para você ver. É isso que a Bíblia diz. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, escuta, manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade e injustiça. Deus não ama a impiedade. Deus tem ódio da impiedade. A ira de Deus vai se manifestar contra toda a impiedade humana. E infelizmente igrejas com o evangelho diluído diz não. Olha, você pode vir, fica mais ou menos. O que importa é que você vem à igreja, fica bonitinho. Como assim bonitinho? Ou você tem Jesus ou você não tem. Ou você tem a marca, o selo para salvação, ou você não tem. Não deixa a serpente te enganar. Você tem que ter teu passaporte. Queridos, eu posso ter comprado passagem, posso ter reserva de hotel, posso ter o que for. Mas se eu chegar na imigração, eles vão me pedir passaporte, senhor. Esqueci, volto para casa. Passaporte, senhor. Olha, eu tenho 10. Não importa, então mostra um. Sem o passaporte você não entra no céu. Sem passaporte tu volta para trás. Sem passaporte a gente te coloca para fora. Apartai de mim, para fora, para fora. 19. Aí agora nós vamos virando, Michel. Só quando eu pedir para estopar, dá um stop, você dá uma parada. Porque o que de Deus você pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, como o seu eterno poder, a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles se tornem inexcusáveis. Para um pouquinho agora. Veja bem, Paulo está dizendo, tudo que Deus criou, a obra da criação, é uma pregação que é feita. Deus, ele se manifesta,
Deus, ele faz com que todas as pessoas possam entender a palavra. Porque volta ao 20. Todas as coisas invisíveis, a criação, claramente se vê pelas coisas criadas. A criação prega o evangelho do Criador. Não tem como você olhar para tudo e dizer que não tem um Criador. Por isso, olha o que diz o final. Para que eles fiquem inexcusáveis. Tem outra versão que diz, para que fiquem indesculpáveis. Significa dizer que ninguém tem a desculpa de dizer, eu não ouvi o evangelho, eu não conheci o evangelho. Todos são inexcusáveis. Agora vamos virar para nós fecharmos. Porque, por quanto? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É a nossa geração. A geração da intelectualidade é a geração de louco. Porque dizer que tudo isso foi obra de uma explosão e que o universo inteiro estava num átomo, tem que ser muito louco. Tem que ser muito doido para crer num negócio desse. Eles falam que o universo é infinito e diz que o infinito veio de um átomo. Ei, está faltando o remedinho deles. Mas vamos lá. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, quadrúpedes, de répteis. A Índia tem 33 milhões de deuses. Mudaram a glória de Deus, criaram deuses. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, às imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Escuta, Deus não coloca ninguém no pecado. É mentira do diabo que diz, Deus permitiu você pecar, não. Você peca porque você escolheu pecar. Agora tem uma questão. Deus entregou, o que quer entregar? Quer? Vai para sua conta. Entregou as suas concupiscências, seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Escuta, irmãos. Aí a igreja agora, inclusiva, vai dizer não. Pastor, qual é o problema? Homem com homem, mulher com mulher. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honra-se mais a criatura do que o Criador. Eu tenho pessoas que infelizmente vivem nessa vida que nós amamos. Eu tenho parentes assim. Mas eu nunca deixei de dizer para eles, não é a condição que Deus te criou. Não é assim que Deus te quer. Você pode até escolher viver assim que você tem a sua liberdade, mas esse não é o projeto de Deus para a tua vida. Vira. E por isso Deus os abandonou. Escuta. Deus os abandonou às paixões infames. Pastor, isso está sendo duro demais. Duro? Por favor. Isaías 55:6 diz assim, buscai ao Senhor, Ele pode te deixar. Se você não busca Ele enquanto você pode achar. Nós estamos no 24. Deus vai te entregar. Não, 25. É o 24 mesmo, desculpa. Por isso também Deus os entregou. O que é entregar? Deixa por conta. As concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Vamos. E eles mudaram a verdade de Deus e mentira. Honraram. Sim, 26 agora. Esse nós já lemos. Por isso Deus os abandonou. Aqui que paramos. Deus os abandonou. Por quê? Não buscaram o Senhor enquanto se pode achar. Talvez você nunca ouviu isso. E eu vou dizer com muita seriedade para você. Não pense que Deus é empregadinho teu. Eu vou viver uma vida de pecado. Eu vou viver do jeito que eu quero. Porque quando eu resolver, é só fazer uma oração que Ele vai me salvar. Peraí, Ele é empregado teu? Ele é empregado teu? Quem te garante isso? Quem te disse isso? Qual é o texto que você achou na Bíblia para isso? Busque a Deus enquanto você pode achar. Porque pode ser que quando você clamar, Ele não vai te ouvir. Ele
Ele abandonou eles nas paixões ínfames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Sim, lá nós vamos encontrar, verso 24, 25. O homossexualismo, homem com homem. Agora está dizendo até mesmo as mulheres. Semelhantemente também os homens. Deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade, uns com os outros, homem com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Nós ficamos abismados, perplexos com a maneira como o mundo hoje se postula. A sociedade nossa está podre, apodrecida. E a serpente diz, é assim, é normal. Normal. Deus repudia tudo isso. Estando cheios, aí Paulo agora dá uma nova classificação, ele diz, olha, cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes de pais e mães. E fechamos no 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Não entra no céu com isso. Não entra. Eu gostaria de te dar uma palavra melhor para você. Mas eu não posso pregar o que a serpente diz. A serpente questionou Eva. Ficamos com o sermão aqui pela metade, depois continuamos isso. Mas a serpente disse, certamente não morrereis. E Deus disse, o dia que comer vocês vão morrer. Aquele dia terminou em tragédia. Eu só vou dar um spoiler para você. Final do dia, Deus coloca o casal para fora do Éden. Perderam o Éden. Perder a presença de Deus. Do teu suor tu comerás o teu pão. Foi o primeiro despejo que teve na Bíblia. E foram despejados pelo próprio Deus. Agora tem o pior. Nunca mais tu volta para cá. Tem 2 anjos, querubins, espadas aqui na entrada. Esse lado aqui, vocês perderam para sempre. Para cá vocês não voltam mais. Esse é o preço do pecado, de ouvir a serpente. Sabe o que Deus quer falar comigo e com você? Se desonrarmos a Deus, se não ouvirmos a voz de Deus, seremos expulsos da presença dEle. Nunca mais poderemos voltar. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, que está afastado do Evangelho. Hoje, Jesus está te chamando. Ele quer você no céu. Ele quer você na presença dEle. Mas se você não ouvir a voz de Deus, se você não obedecer a voz de Deus, eu tenho uma má notícia para você. Não tem céu para você. Não tem vida eterna para você. Por isso, hoje Deus está te chamando. Vem, se renda a Ele. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. E Ele te dará o direito de vida eterna. Tem alguém que está desviado, que ainda não entregou a vida para Jesus? Hoje Jesus está te chamando para você assumir um compromisso com Ele. As nossas horas já terminaram. Eu não tenho muito tempo. Mas eu quero estender o convite também. Eu quero estender o convite. Você que já faz parte da igreja, mas tem algo no teu coração que te diz, está errado. Você precisa corrigir. Você precisa acertar teu coração. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Essa noite Deus está dizendo, vai, joga fora tudo. Quebra essas cadeias, esses grilhões. Tenha coragem. Assuma uma nova postura e vai dizer para Deus, Senhor, eu quero o céu. Eu quero a tua presença. Eu não vou ficar para trás. A serpente não vai me enganar de novo, porque eu quero morar no céu. Quando entrares a casa do Senhor, teu Deus, tira a sandália dos seus pés, fica o teu coração, o lugar santo é.
hoje está chamando. Deus está te chamando hoje para reconciliação, para a tua renovação. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento a uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. O pecado encoberto. A Júlia está entregando a vida dela para Jesus. Está aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E nós vamos orar agora por ela, porque Deus, Ele muda a história. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se o grande dia começou, tuas vestes só entra no céu. Quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Entra no céu. Quem aqui for fiel, vigiai e orai. O noivo louco vem. Seja bem-vinda. Há poder Estenda tuas mãos para cá. no nome de Jesus. Nós queremos falar com os irmãos que aqui estão. E eu Há quero dizer para poder no você nome que precisa de fazer um concerto com Deus. Há poder no nome de Não Jesus. saia daqui sem tomar uma nova postura. O Espírito Santo te ajudará. A palavra de Deus diz: eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita. Deus te ajuda. Há poder no nome de Jesus. Seja quebrado os grilhões, seja quebrada as amarras. Em nome de Jesus. Há poder no A mudança, a transformação. Em nome de Jesus. cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias
Senhor, nós oramos a Ti. Rendemos graça pela Tua presença. Despede o Teu povo em paz. Dá-nos uma semana de vitória. A Tua vitória sobre cada lar, sobre cada família. Fique envergonhado, confundido, Satanás e seus demônios. Porque a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja, a vitória das famílias da igreja, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo, amém. Vai em paz, vai na bênção. Seja abençoado e viva a bênção de Deus, em nome de Jesus.